Fomos derrubados mais uma vez. A gente tá Acho que o tema tá tão interessante aqui pra gente que Não, a mas gente não vê o tempo eu passar. juro que a gente já termina, pessoal. A gente já está encerrando essa parte de motivos de rescisão indireta. Vamos só ponderar algumas questões e logo a gente já vai passar para as perguntas, prometo. Prometo. Vamos lá, Bom, doutora. ficando rapidamente aqui nesse último caso que a gente estava analisando, que é a redução do trabalho do funcionário, que acaba atingindo o recebimento do seu salário. Então, assim, é aquilo que eu estava comentando. O empregador não pode punir o funcionário dessa forma, né? A punição ela tem que ser daquelas formas que a gente falou, através de advertência, de suspensão, né? E depois, eventualmente, uma justa causa. Aqui, o interessante a gente prestar atenção. A redução, ela é exclusiva para aquele funcionário, ou para aquele funcionário e outro, por exemplo, que também a empresa esteja fazendo. Agora, se, por exemplo, todo mundo do setor teve o trabalho reduzido, então não configura uma rescisão indireta, porque daí não é exclusivamente com aquele funcionário. Né? A empresa está fazendo isso com todos os funcionários. Então, ok. Agora, se o funcionário percebe de fato, comprova que de fato só ele está trabalhando menos ou tendo menos tarefas e que os outros continuam tendo as mesmas tarefas, e aí sim, aí a gente configura sim um motivo para rescisão indireta. Então, precisa ter atenção também com isso. Porque às vezes a pessoa pode pensar, reduziu minhas tarefas, me reduziu aqui. Reduziu aqui, eu vi lá que, que eu posso pedir rescisão indireta. Então, calma lá. A gente tem que ter uma atenção redobrada nesse sentido também. Não sei, doutor, quer acrescentar mais alguma coisa com relação a essa questão? Não. Essa questão mesmo de redução se trata mesmo somente disso. Se aquele funcionário ele for penalizado de forma individual, tendo uma grande redução, não é uma redução de 10, 20%. Por exemplo, o funcionário ganha 1.000 e chega o empregado a alguns que trabalham sobre questões de ah, Tarefa, né? Produção, tarefa, né? produção, isso. E aí ele ganha mais ou menos uns 5.000 e de repente o empregador reduz para R$ 1.000, R$ 500, fora as outras vantagens. Mas tem que haver uma redução significativa. Se houver isso, aí sim, pode ser considerado uma rescisão. Se não for, pode esquecer. Com certeza. Bom, a última opção é uma opção mais simples também, a gente chegou a comentar, que no caso de morte do empregador, que seja empresa individual, fica facultado o empregado rescindir o contrato, que foi aquilo que a gente explicou lá atrás. Né? Eu só não usei a palavra rescisão indireta lá atrás. Eu falei que o funcionário poderia optar em permanecer na empresa ou não, né? E se ele não quisesse permanecer na empresa, ele ia receber os direitos como se ele tivesse sido mandado embora sem justa causa. Então, a lei prevê que é uma modalidade sim, é uma possibilidade sim, de pedir rescisão indireta nesse caso. Então, é bem simples também, acho que não precisa ficar se detendo tanto, doutor. Não, e aqui nós encerramos a nossa primeira Eu live gostaria, sobre esse tema. eu Não, queria pronto. só, que é bom a gente só pontuar algumas coisinhas que nem a gente pontuou na justa causa, só para também deixar Sim, mais esclarecido, doutor. Até sim, para não sim, ficar sim, muito. vamos lá. Vamos lá, para não ficar muito solto. Mas assim, qual que é geralmente o comum? Quando a pessoa vai pedir a rescisão direta. É importante a gente entender o seguinte: a diferença entre a justa causa e a rescisão direta é que na justa causa o empregador ele aplica de forma administrativa, ele simplesmente manda o funcionário embora, emite ali o termo de rescisão, demite, dá baixa e acabou. Se o empregado não estiver satisfeito com isso, ou entender que ele não deveria ter sido mandado embora por justa causa, ele entra com processo trabalhista discutindo essa questão. Na rescisão indireta, o empregado não pode simplesmente bater na porta da empresa e falar assim, estou te demitindo. Emite aí meu TRCT, meu termo de rescisão do contrato de trabalho, como se você estivesse me mandando embora e me pagando todas as verbas. Não é assim que acontece, tá? Então, o funcionário ele tem que entrar com uma ação judicial requerendo o reconhecimento, né, daquele motivo e reconhecendo que, de fato, é uma causa de rescisão indireta
e a partir daí ele ter direito a receber todas aquelas verbas. Então, sempre há necessidade da ação judicial nesse caso, tá bom? O que é o normal, o que é o comum a gente ver? O funcionário, ele para simplesmente de assistir ou de trabalhar, né, na empresa e entra com a ação judicial. O que eu gosto de fazer com os meus funcionários é notificar a empresa. Então, eu informo a empresa que o funcionário não vai mais trabalhar porque ele vai entrar com uma rescisão indireta. Para que isso? Hoje em dia não mais, mas antigamente os processos demoravam tanto e aí dava tempo da empresa mandar o funcionário embora por justa causa, por abandono de emprego e acabava virando uma confusão, né? Porque daí o funcionário simplesmente parava de ir na empresa, não falava nada, o empregador ficava esperando 30 dias. Dava os 30 dias, dava uma notificada, o funcionário falava, não, gente, execução nem vou falar nada. Ele que se vire lá. E aí o funcionário aplicava justa causa. Então, assim, para não virar essa confusão, eu particularmente, quando eu entro com rescisão indireta, eu faço essa notificação da empresa. Mas, assim, não há necessidade. Assim, cada um entende da forma que achar melhor. Mas, assim, eu particularmente prefiro informar a empresa que eu estou entrando com ação, que eu tô deixando, o funcionário está deixando de comparecer na empresa porque ele já está em vias de entrar com a ação ou já entrou com a ação. Tá? Então, assim, também isso é o meu procedimento, né? Mas a lei permite essa questão de você deixar de trabalhar nessas hipóteses também. Uma outra questão que a gente precisa só, de novo, frisar. Muita atenção com essa questão, depende de uma análise mais apurada. Então, se eventualmente você entender que você se enquadra numa dessas possibilidades, é importante você conversar com o advogado antes de você simplesmente parar de ir para a empresa, né? Porque você tem a sua visão enquanto funcionário. De repente, você conversando com um colega advogado, o colega fala, infelizmente, ainda não é o suficiente para configurar uma rescisão direta. E aí você pode também ser penalizado por uma justa causa por abandono de emprego, de repente, que você deixa de ir para a empresa, né, sem justificar, e acaba depois não entrando com a ação, ou entrando com a ação você perde e acaba recebendo poucas verbas, né, do que você está pensando. Então, muita atenção. Eu gostaria só de frisar isso aqui que eu acho que é importante. Doutor, se quiser Certo, colocar... certo, doutor. Certo, agora a gente faz o inverso, né? Agora a gente aborda um pouco o lado da outra parte. Para ter aquela velha contradição. Mas funciona dessa forma, geralmente. Só queria deixar frisado o seguinte: emprego existe. Bom funcionário, alguns se acham e outros são. Então, se você está em um emprego, preze por ele. Se você estiver querendo sair, se você não estiver se sentindo valorizado, procure outro, peça demissão, entre em um acordo. Não cometa estes erros de deixar de trabalhar, ser preguiçoso, apresentar atestados falsos para a empresa lhe demitir. Isto vai acabar. Então, tomem muito cuidado com isso. E, lembrando, eu vou apresentar minha defesa em relação ao contrato verde e amarelo, doutora. É um contrato que eu acho muito importante, que beneficia muito. Estou ansiosa. E eu espero que seja mesmo, eu espero que seja mesmo um debate entre os dois lados e que junto a gente possa aprender muito. E deixar somente esse recado: se você é funcionário e está no emprego, preze por ele. Como dizem, o emprego está difícil. E aqueles bons funcionários não ficam sem. Como um bom ferrenho defensor. Não, brincadeira. Concordo. Eu acho que cada vez mais as empresas vão entender a importância de ter esse acompanhamento, essa assessoria jurídica. E vou ser sincera, eu, enquanto advogada da empresa, defendo a empresa. Então, assim,
não tem boi para funcionário. Agora, agora, enquanto advogada do funcionário, aí, coitado do funcionário. Não, brincadeira. Mas, assim, a gente vai perceber que eu acho que, de fato, é um movimento que a gente já tem percebido mais. Principalmente as empresas, pequenas empresas, empresas de médio porte, porque as grandes empresas, essas, sempre terão e sempre tiveram um time de advogados que fazem essa análise. A gente vê que esse tipo de coisa, de aplicação de justa causa, dessas questões são muito bem elaboradas nessas empresas grandes. E as pequenas empresas e as empresas de médio porte, até por entender que ter uma assessoria jurídica constante é um gasto e não um investimento, né, acabam sendo muito oneradas por questões que não deveriam, né? Então, essa questão da extinção do contrato de trabalho, a meu ver, é uma situação que precisa, sim, de uma atenção por parte das empresas, por parte de uma assessoria jurídica aí, porque ajuda muito, e não ajuda só nessa parte, várias outras questões, né? Então, assim, várias outras questões que a gente vê que as empresas estão deixando correr solto, tendo prejuízos que não deveriam, né? Então, assim, vale aí a dica do doutor. É importante a gente ter essa noção, sim, que a gente, enquanto a gente trabalha numa empresa, eu sempre penso isso, enquanto a gente trabalha numa empresa, a gente tem que tentar dar o nosso máximo. Se você não está satisfeito na empresa, né, você procura um outro local, né? Mas enquanto você estiver naquela empresa, você tem que prestar o seu serviço corretamente, né? Eu acho até porque isso preza pelo seu profissionalismo, né? Porque também não adianta você ser um mau profissional nessa empresa hoje e outra empresa que você se interessar em trabalhar for buscar uma recomendação e não receber uma recomendação tão boa assim. Então, tudo isso também deve ser levado em consideração, concordo. Hein, doutor, e só para enriquecer um pouco mais esses seus argumentos, eu fiz um levantamento das 10 empresas, isso consta em qualquer tribunal do trabalho de qualquer cidade, a relação dos 10 maiores litigantes. A vantagem de uma assessoria preventiva se dá muito nessa questão de demissão por justa causa, porque pode haver uma redução de até 90% sobre o pagamento, e empresas que estão listadas nessas 10 mais, elas têm em torno, aqui no Piauí, mais de 100 processos. Então o que acontece? Se em 100 processos em primeira instância houver uma redução de 50%, vai ser muito superior ao que ele vai gastar numa assessoria. Compensa mais ter uma assessoria preventiva do que deixar ao léu, deixar à vista, tentar resolver da forma que se entende. É melhor trabalhar preventivamente. Eu nem comento da parte previdenciária, viu, doutor? Porque se eu for comentar da parte previdenciária aqui, a gente fica mais uma hora falando sobre a importância da assessoria previdenciária também, porque algumas empresas têm assessoria, mas tem assessoria só trabalhista e civil, né? Então, assim, a importância também hoje em dia da assessoria previdenciária também, a assessoria especializada no previdenciário também tem sido de grande auxílio em várias coisas também para as empresas. Mas, enfim, não é o tema da nossa live. Doutor, eu acho que a gente pode passar até para as perguntas, até porque, né, a gente está se estendendo bastante, o pessoal já deve estar bem cansado. Doutor, vamos responder algumas perguntas aqui rapidinho para a gente encerrar. Até acredito pelo horário, o pessoal já esteja eu recebi duas perguntas muito boas e que vão mais pela minha área também, doutor, que é uma junção aí, foi aquilo que eu comentei lá atrás, que é uma junção aí do trabalhista com previdenciário, que é o limbo jurídico, né, que a gente tem visto bastante. Bom, uma pergunta que eu recebi foi: como devo proceder no caso da empresa não permitir meu retorno ao trabalho após a alta médica do INSS? Bom, vamos lá, gente. Se você estava em auxílio doença ou aposentadoria por invalidez e recebeu a alta médica do INSS, você tem que retornar para a empresa, tá bom? Se você passou pelo seu médico disse que você ainda não está apto, né, a realizar as atividades, ok, você pode recorrer da decisão do INSS ou entrar com ação judicial. Mas isso não exime que você compareça na empresa para se colocar à disposição da empresa, tá bom? Foi aquilo que a gente falou sobre abandono de emprego. Então,
que o funcionário tem que fazer? Recebi alta do INSS, informa a empresa que eu recebi alta do INSS. A empresa tem que te encaminhar para o médico do trabalho, né? Que ele vai fazer uma análise sua antes de você voltar efetivamente para a empresa. Se o médico do trabalho da empresa entender que você não tem condições, ele vai te dar um atestado, vai dar um atestado de inapto, né? Então, assim, o que as empresas têm feito? A partir do momento que elas recebem esse atestado de inapto, elas não têm deixado os funcionários retornarem, né, para as atividades. É o correto? É o correto. Né? Porque, assim, se você tem um funcionário que não está apto, o que o funcionário está fazendo dentro da empresa? Mas qual que é o entendimento do judiciário? É um entendimento bem difícil, eu não gosto desse entendimento, vou ser sincera. O judiciário trabalhista tem entendido que, nesses casos, a decisão que se sobrepõe aqui é a decisão do perito médico do INSS. Então, se o perito falou que ele está apto, ele está apto. Então, ele vai retornar ao local de trabalho, tá? E aí, se ele não retorna, o judiciário trabalhista tem condenado as empresas a pagar os salários, né, do período que o funcionário ficou sem receber o benefício previdenciário. Então, também tem essa questão para as empresas, que eu acho bem complicado também, não gosto desse entendimento, vou ser sincera, mas é o que a gente tem hoje, porque a gente trabalha hoje. Então, se você, só respondendo mais adequadamente, se você recebeu alta médica do INSS, compareceu na empresa, a empresa não deixou que você retornasse, o que você precisa fazer? O que eu aconselho? Ou você encaminha um e-mail, se tiver um e-mail profissional da empresa, que seja de comunicação que você tenha com a empresa, mande um e-mail para a empresa falando isso. Estou me colocando à disposição da empresa para retornar ao trabalho. Eu recebi alta do INSS. Ponto. Ou você manda uma notificação, enfim, faça alguma coisa documental. Porque se chegar ali na frente, você vai ficar em casa, você vai ficar sem receber seu salário, você vai estar recorrendo do INSS, mas pode ser que a empresa aplique uma justa causa por abandono de emprego. Isso acontece, já vi muito também. Então, muito cuidado nesse sentido. É sempre bom se resguardar, então faça documental. Ou por e-mail, ou por carta, ou registrada, é importante ser registrado, ou telegrama. Tá? Então, isso que eu aconselho. Eu acho interessante. Doutor, quer complementar? Doutora, não, esse ponto aí eu não tenho muito a acrescentar, não. Bom, aí eu recebi uma pergunta que eu achei interessante também, que vai nesse sentido, só que daí dá outra visão. Sou obrigado a receber funcionário que não está apto ao retorno do trabalho de acordo com o meu médico do trabalho? Aí já é a visão da empresa. Então, assim, isso, o que eu acabei de comentar, eu vou aqui simplesmente reiterar. Né? Então, assim, o posicionamento do judiciário você tem que aceitar. Se você não aceita, você vai pagar o salário do funcionário, ainda que ele não esteja trabalhando. Tá? Então, assim, o que eu aconselho nesse caso? Tente recepcionar esse funcionário e fazer uma readequação dele dentro da empresa. Se ele não está apto para trabalhar na função dele, tente utilizar esse funcionário em outra função que ele esteja apto, por exemplo. Só a título de exemplo, um funcionário que trabalha numa linha de produção, ele não está apto para operar a máquina, mas ele pode muito bem estar apto para trabalhar no setor administrativo, por exemplo, auxiliando de alguma forma. Então, assim, tenta recepcionar o funcionário, porque, assim, você vai pagar o salário de qualquer forma. Então, é melhor você ter uma força de trabalho ali ajudando do que você pagar sem nenhum serviço. Mas isso também é uma sugestão. Se você não quiser recepcionar o funcionário, você não precisa recepcionar, mas esteja ciente que pode ser que você seja condenado a pagar os salários do funcionário. Mas aqui, doutora, entrando um pouco nessa questão, realmente, se um médico perito do INSS atesta a capacidade do funcionário de trabalhar, eu considero que ele deva ir cumprir a sua jornada de trabalho. Caso ele tenha alguma dificuldade, ele também pode procurar novamente a Previdência para se manter no seu benefício, dizer que não está se sentindo bem e comunicar também. Se ele, caso sinta alguma necessidade, comunique ao empregador e vá até o INSS e requerer seus benefícios. Agora, realmente, se ele está apto a exercer sua função, ele tem que exercer conforme ele já estava exercendo. Então, a gente tem que ver essa questão.
Se ele não estiver, infelizmente é melhor ele procurar a Previdência do que sofrer uma justa causa. Então, tem que haver essa questão. Se ele está apto, é para exercer todas as funções que ele já realizava. Se ele não estiver, procure a Previdência. Então, eu acho muito difícil esse posicionamento do judiciário trabalhista, doutor, até para complementar, porque assim, você acaba penalizando a empresa duas vezes. Porque a partir do momento que você tem um posicionamento que a empresa, se ela não reflexiona o funcionário que não está apto a trabalhar, ela vai ter que pagar o salário dele, as empresas simplesmente estão lá, então volta a trabalhar e se vira. Só que daí, qual que é o problema? O funcionário voltando a trabalhar na sua função, pode ser que ele tenha um agravamento da sua doença. E isso vai gerar para a empresa também um ônus, porque a empresa, além de responder pelo salário, pode responder por uma indenização num acidente de trabalho relacionado à doença ocupacional. Então, assim, eu falo que é uma visão muito difícil. Assim, eu tenho essa visão, eu acho muito complicado e cada vez mais o judiciário tem penalizado as empresas relacionadas a essa questão. Até poderia ser tema de uma próxima live, uma outra questão, discussão sobre isso. Até a título de conhecimento, o INSS tem feito cobranças agora, não sei se o doutor já viu, das empresas sobre os pagamentos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em caso de acidentes de trabalho. Então, assim, a empresa já paga o FAP, agora vai ter que pagar os benefícios para o INSS. Enfim, é o tema até do meu trabalho de conclusão da pós, porque é difícil, eu falo que não é fácil, mas é só importante a gente ter o conhecimento para escolher, porque é aquela coisa, a gente é livre para escolher os nossos atos, né? Mas a gente está preso às consequências deles. Né? Então, é só isso. É importante você ter a clareza do que pode acontecer para você escolher o que você está disposto a aguentar lá na frente. Então, E assim, vida de... seria só isso. E aí, doutora, eu vou deixar para o senhor responder essa. A próxima questão. Que até eu comentei na live, e aí o senhor complementa aí com a visão melhor da empresa ainda. Alterei meu atestado médico e a empresa me demitiu por justa causa. O que eu posso fazer? Isso é correto? Isso acontece muito em épocas festivas e alguns feriados. Exemplo de Carnaval, Semana Santa, Natal, Réveillon, principalmente. Isso é um crime. Adulterar, rabiscar, rasurar, modificar. O atestado médico ele tem que ser entregue da forma como foi prescrito. Caso o funcionário utilize dessa prática, é muito fácil verificar isso. O empregador pode ligar, pegar um prontuário, pode pedir para alguém verificar, através de ligação mesmo, se o médico estava de plantão naquele dia, naquela hora e naquele estabelecimento. É muito fácil de comprovar se de fato é ou não falso aquele atestado. Inclusive, tem o próprio site do CRM que identifica o médico, a especialidade. Então, não é possível quer dizer, é muito raro, muito difícil um funcionário ir numa urgência e pegar um médico com especialidade absurda, pediatra. Pode acontecer dele estar ali, só ter ele cuidar daquela urgência. Mas é muito difícil, então tem que verificar essas questões e caso seja verificado, dar início à investigação e após sua conclusão, demissão por justa causa, direto, simples e rápido. É uma situação bem, bem complicada, eu até comento que assim, o pessoal não tem a noção da consequência dos atos, foi aquilo que eu acabei de comentar. Porque acha que eu vou fazer aqui uma rasura no meu atestado para ter um dia a mais. E uma besteira dessa, né? Você recebe uma justa causa.
né? Uma besteira e, enfim, né? A gente tem que ter muita atenção com essa questão, sim. E então é isso. E assim, agradeça se você não respondeu a um processo criminal ainda, né? Ainda tem Que é essa crime. questão, né, doutor? Ainda é um Ainda tem crime. mais essa questão, né? Porque é crime, então. É que muitas das empresas que eu verifico aplicam a justa causa, mas não fazem a denúncia do crime, né? Então, assim, a gente não tem uma penalização criminal. É muito difícil. Eu particularmente, não lembro de nenhuma das empresas que eu já vi, nenhuma das coisas que eu já vi, é, fazer essa denúncia criminal. Mas pode acontecer, né? Então tem que ter muita atenção também para não, né, responder a um processo criminal aí por causa de um dia que você ganhou para aproveitar seu feriado ou aproveitar alguma coisa. E esse dia, esse único dia a mais, pode representar não arrumar um emprego por um bom tempo. Apesar, vejam bem, apesar de não ser obrigado a entregar um atestado criminal, não é permitido. O funcionário, o empregador, exigir do empregado um atestado de antecedência criminal. Mas isso é uma coisa pública. Qualquer pessoa que for a um fórum criminal pode fazer uma consulta, ou mesmo pela própria internet. Então, se esse funcionário que for querer um simples dia a mais, pode se complicar e muito. É difícil. Bem difícil. Bom, outra pergunta, que eu acho que foi até o doutor que recebeu, eu só organizei a ideia para ficar mais fácil para entender. Mas o sentido da pergunta era mais ou menos esse. Se o empregador, ele tem a obrigação de aplicar várias advertências ou suspensões antes de aplicar a justa causa. A gente até comentou isso quando a gente falou de justa causa, mas eu acho que vale fazer essa análise de novo, doutor, mais específica aqui, para responder. Pronto, pronto, vamos lá. Na verdade, o que acontece? Dependendo da gravidade do caso, ele pode aplicar a demissão por justa causa de imediato. É mais prudente em erros mais brandos, aplicar uma advertência escrita, dar algumas suspensões e aí sim aplicar a demissão por justa causa. Lembrando, depende muito do caso. Tem que haver uma proporção da gravidade do erro cometido com a aplicação da punição, da pena. Aqui entrando um pouco nessa questão. Ele vai ser punido. Então, se ele cometeu um erro grave, muito grave, demissão, direto. Se for uma coisa corriqueira, inicia-se com uma advertência. As coisas mais comuns em empresas é a falta. É unânime. Muitas pessoas faltam e não apresentam atestados. Então, o que acontece? Ou então apresentam atestados falsos. Se for verificado que é falso, demissão. Se está verificando que está acontecendo muito, o empregador nem pode entrar muito na questão do motivo. Chega lá, aplica uma advertência, uma suspensão, depois aplica a demissão, por justa causa. Então tem que ficar muito atento a essas questões. E aplicar de imediato. Isso é uma coisa muito importante. Se não for, pode ser aceito ou pode ser considerado como um perdão tácito. E aí teria que acontecer novamente todo aquele procedimento para se aplicar a demissão por justa causa. Perfeito. Doutor, eu não cheguei a anotar aquela pergunta que foi feita. Sim, eu anotei aqui. Eu lembro. É que Do assim, como a assédio. nossa live já caiu, eu não vou conseguir achar. Mas eu lembro mais ou menos o que é. O senhor chegou a anotar? Anotei sim. A funcionária estava sendo assediada, recebendo reclamações na frente dos colegas pelo gerente. Acredito que se enquadre como um assédio até. Perfeito. Bom, até o que a gente comentou, né, mas até para responder mais especificamente no caso, esse tipo de conduta
ela autoriza, sim, o pedido de rescisão indireta. Qual que é o nosso cuidado aqui? Comprovar esse assédio, né? Configura assédio moral, então qual é o nosso cuidado? Comprovar o assédio moral. Como é que a gente pode comprovar o assédio moral? Bom, hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Então, assim, você tentar gravar, de repente, a situação, ver a situação é que, assim, nesse caso específico, por exemplo, o gerente faz humilha o funcionário, na verdade, né? Faz esse tipo de coisa, de conduta na frente de outros funcionários. Então, assim, você tem essa forma de pedir para um colega que saiu da empresa, né? Que viu essa situação, para ser sua testemunha. Isso ajuda bastante, tá? Para esses casos, a questão da testemunha é bem aceita no judiciário, mesmo que você não tenha nenhuma prova, nenhuma gravação, por exemplo, mas se você tiver testemunha, já ajuda bastante. Então, assim, de fato, foi aquilo que a gente comentou, assédio moral, assédio sexual, às vezes é difícil comprovar, né? Porque, principalmente assédio sexual, porque o assédio sexual ele não acontece na frente de outros funcionários, geralmente, né? É uma coisa mais velada, é uma coisa mais difícil. O que seria mais adequado, na verdade não é adequado, seria uma forma de você tentar comprovar, se você conseguisse gravar esse tipo de situação, né? De repente, se é uma coisa corriqueira, que acontece normalmente, toda vez que seu gerente te chama na sala, ele aproveita para te assediar, você de repente pode gravar, né? Através de fazer uma gravação de áudio no seu celular, de repente. Então, assim, algumas coisas nesse sentido, mas assim, infelizmente, no meu ponto de vista, não tem eu não consigo dar um tipo de prova específico, né? Faça isso, faça aquilo. Né? Então, assim, eu acho que, de repente, esses são os caminhos que eu mais tenho utilizado, que eu mais tenho tentado, né? Eu tenho visto através de gravação e testemunhas. Isso. É muito difícil comprovar. E também tem que ter uma certa cautela, porque nem sempre aquilo que o funcionário pensa é. Agora, nem no caso específico de ser chamada a atenção na frente de todos, tem que se analisar o caso concreto. Como foi isso? O que ele falou? O que ele quis dizer? Essa questão é um pouco subjetiva, mas tem que ser analisado tudo isso. Porque se ele chegou, opa, ei, pessoal, vamos aqui, ó, cumprir a meta, é uma coisa. Agora se ele chega, olha, você não cumpriu a meta, todo mundo aqui cumpriu, são coisas diferentes. Então tem que haver uma cautela e uma análise minuciosa caso a caso. Sim, sem dúvida. Sim, aí nós poderíamos chegar a uma certa conclusão a respeito disso. Mas no geral é isso. A doutora explicou aqui perfeitamente o que seria. Bom, doutora, eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta do pessoal, do que a gente tinha recebido da caixa de mensagens que a gente fez, a gente já conseguiu esgotar. Pelo que eu acompanhei aqui na live também, aquelas 2 perguntas, acho que foram feitas 3 perguntas, a gente também tentou responder, né? Que foi agora Sim. essa última. A questão de comprovar assédio sexual. Teve uma outra também que a gente chegou a responder também, quando a gente estava explicando. Foi o uso do celular. Isso. Assim, eu não sei se o pessoal que está assistindo tiver mais alguma dúvida. Esse é o momento. Pode perguntar. Que depois aqui a gente já vai encerrar a live, né? A gente acabou aqui bem estendendo bastante aqui, um pouco mais de 2 horas. Mas eu acho que foi o nosso planejamento de meia hora se estendeu. A conversa estava tão boa. Tinha colocado 1 hora, mas acaba se estendendo um pouco porque é aquilo que a gente falou. A gente tentou trazer com essa live um pouco mais de conhecimento prático, né? Também não adianta só a gente vir aqui e falar de teoria, como se todo mundo que estivesse assistindo conseguisse entender. Então, eu acho que a nossa proposta, que era tentar trazer esse conhecimento prático, trazer essas informações, eu acredito que a gente tenha conseguido cumprir. E agradeço o pessoal que nos acompanhou até agora, né? Que esteve com a gente, que perguntou, que nos ajudou aqui a conduzir a live. Eu agradeço muito a presença de todo mundo. Aparentemente não temos mais perguntas, doutor.
Então, já vou emendar aqui agradecendo o convite novamente de participar da live. Gostei muito de participar dessa live, aprendi bastante também. A gente sempre aprende, são pontos de vista diferentes, né? E eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade aqui de trazer esse conhecimento. Espero que o pessoal que nos acompanhou tenha conseguido também extrair bastante conhecimento, consiga ter uma noção um pouco melhor desse tema que é muito importante. E eu fico à disposição, eventualmente, de dúvidas que tenham, pessoal que não quis fazer, ou se surgir alguma outra dúvida, mande para mim, pode mandar no direct, no meu, ou do Dr. Arnaldo também, a gente vai ficar à disposição, Feio também, acredito que o doutor também, né, pelo que conheço, então a gente vai ficar à disposição. E, novamente, renovo o convite para a live do contrato verde e amarelo, doutor, e vamos conversar a respeito disso para agendar uma live assim que possível, porque é uma temática que de fato é interessante. Eu até vi uns comentários quando a gente falou que ia fazer a live, o pessoal falando, eu acho interessante, é bom mesmo. Então, a gente vai fazer, acho que pelos próximos dias a gente já vai conversar sobre isso, vai se programar e a gente já começa a apresentar para vocês o dia aí para vocês também estarem com a gente novamente. E só isso que eu tenho para falar, já estou falando bastante. Muito obrigada, doutora. Fico muito feliz pelo convite. Eu que fico honrado, doutora. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por ter cedido esse tempo, que eu sei que é difícil, ainda mais para pessoas que moram, para doutoras que moram aí na capital de São Paulo. Mas assim, eu vou defender ferrenhamente a questão do contrato de trabalho verde e amarelo. Será uma ótima oportunidade, até da gente aprender um pouco mais, porque apesar de estarmos em locais bem distantes, nós vamos aprendendo, inclusive a cultura e como funciona a justiça nesses estados tão diferentes. Com certeza. Então, agradeço pela participação, por ter me convidado também e deixo aberto também esses canais. Quem tiver dúvida pode perguntar e as perguntas serão respondidas pelo direct e inclusive podem virar algum post e sanar a dúvida de uma ou outra pessoa que tem a mesma dúvida. Certeza. Isso mesmo. Só finalizando, bom, gente, pessoal que já segue o Dr. Arnaldo, que já me seguem também, acompanhe nossos posts, os materiais que a gente coloca nas redes sociais, eu acho que ajuda bastante. O nosso intuito com esses materiais que a gente tem colocado, né, os posts, os vídeos, é de fato trazer uma educação sobre direitos, né, principalmente trabalhista, previdenciário. Então, eu acho muito bacana. Sugiro, né, de novo, essa questão de acompanhar, porque a gente tenta trazer esse conhecimento também diariamente, né, pelas nossas redes sociais. Então, fica aí o convite para todo mundo acompanhar e participar desse nosso projeto aí de levar um pouco de conhecimento jurídico para todo mundo. E até a próxima live com a doutora Daiane Nascimento e comigo. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Até gente. mais. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.